Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à Milpigé de 2023, homenageando esse ano Rui do Carmo, que está aqui hoje com a gente para mediar essa mesa muito importante, que está sendo gravada porque o nosso escritor é muito ocupado aqui com seu doutorado, eu entendo perfeitamente essa questão. Então, a gente vai começar. O nosso convidado é um escritor premiado, assim como o nosso homenageado, Rui. Ele é muito premiado, ele tem muitos livros publicados, e eu vou ler um pouquinho aqui da mini bio dele, e depois ele se apresenta melhor para vocês, e a gente começa a nossa conversa. Ayrton Souza é de Marabá, nasceu em 1982, é poeta, professor, pesquisador. Atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, pela Universidade Federal do Pará, e mestre em Letras pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Já publicou 43 livros, idealizou e coordena importantes projetos ligados ao livro, à leitura, às bibliotecas e às literaturas nas Amazônias. Entre eles, o Anuário da Poesia Paraense e o Prêmio Amazônia de Literatura. Venceu mais de 90 prêmios literários, entre os quais os prêmios da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, da Academia Paraense de Letras, da Imprensa Oficial do Estado do Pará, da Fundação Cultural do Pará, o terceiro prêmio UFES de Literatura e o prêmio Cidade de Manaus 2022. Possui poemas traduzidos para o espanhol, o inglês e o alemão. É presidente de honra da Associação dos Escritores do Sul e Sudeste do Pará. Seja muito bem-vindo, Ayrton. Vamos à nossa conversa. Conta para gente quem é Ayrton. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde às pessoas que vão nos ouvir. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite, a você e principalmente ao Rui, que é um poeta que eu admiro muito. A gente tem um imenso carinho pelo outro, inclusive nascemos no mesmo dia, no dia 23 de março, né? Tivemos essa feliz coincidência. E foi um poeta também de algum modo, me mostrou que era possível lutar em torno do livro, da palavra, da literatura. Nós já tivemos o prazer de nos conhecermos pessoalmente, já conversamos muito, já militamos muito na área da literatura e estamos militando até hoje, né? Então, agradecer esse convite de poder estar aqui com vocês, dizer que o Rui merece muito essa homenagem também, pelo reconhecimento, pelo seu trabalho, pelas lutas que encampam em torno do livro, da leitura, das bibliotecas e das literaturas na Amazônia, sobretudo. Antes de me apresentar, eu queria ler um poema em homenagem ao Rui, em homenagem a você, em homenagem às pessoas que vão nos ouvir, e principalmente em homenagem ao meu pai também, que já faleceu. É de um livro que eu estou escrevendo para ele, basicamente para ele, mas esse poema está no livro também, que venceu o Prêmio Cidade de Manaus, porque no conjunto de poemas eu acabei enviando o que eu já havia escrito desse livro que eu ainda estou escrevendo, então eu selecionei alguns poemas e mandei. Mas é um livro à parte que um dia vai ser lançado quando eu terminar. Meu pai morreu no inverno, pensando que o cheiro dos cataclismas tinha mais a ver com a solidão do que com as catedrais. Um dia mais de vida, meu pai teria aprendido a sonhar com a aridez dos jardins, e assim a melancolia de seus músculos não estaria manchada de floresta ou de lacônicos telhados vazios. Para conjugar a fome pelo mar, meu pai trazia o medo de gerânios e guardava mais perto de seus ossos. Depois, com os punhos vencidos, tentava engolir as últimas cinzas do país. Derrotado por não saber ovalhar as dunas, ele confundia nuvens, novembros e ruínas. Compreendia cada vez mais de misérias, cada vez menos de vingança e beleza. De vez em quando ele falava: todo homem precisa morrer no inverno. Como se soubesse sangrar ornitorrincos, meu pai entumecia os próprios dentes. Assim,
abrigava entre seus dedos a distância que separava a ternura e a cidade, pensando que amanhã, depois de beijar uma pequena manada só de Deus, teria chance de consolar betumes, sem precisar atravessar todas as ferrugens da casa. Depois que morreu no inferno, a carne férica de meu pai já não sabia esbraçar as desgraças do mundo. Bem, eu sou Ayrton, eu sou um poeta por escolha, né, da minha vida. Eu costumo dizer isso. Foram duas coisas que eu escolhi para minha vida, foi ser professor, e fui atrás dessa formação para me tornar um bom professor, no caso, ou pelo menos um professor razoável, seguindo o exemplo dos meus professores, das minhas professoras que eu tive ao longo dessa minha formação. E também poeta foi uma escolha que eu fiz. E a partir daí eu fui tomando contato com a poesia e com os vários segmentos que envolvem a literatura e o livro. Eu nasci aqui mesmo, em Marabá, na década de 1980, durante o período da Corrida de Ouro de Serra Pelada. O meu pai e a minha mãe migraram da região do Nordeste para cá e aqui se encontraram. E aí eu vivo a vida inteira nessa região, uma região também periférica, assim como esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, envolvendo um autor da periferia, desenvolvendo um trabalho periférico, para mostrar que essa margem tem vozes muito potentes. Eu também sou um sujeito que vem desse lugar de margem, da pobreza extrema, né, de uma família muito grande e de pais analfabetos. E, infelizmente, eu fui o único que estudei, o único que compreendi, tardiamente ainda, a importância da escola, mas entre meus irmãos eu fui o único que consegui me formar, depois ter um mestrado, hoje está no doutorado. É infeliz isso, porque eu queria que meus irmãos também tivessem compreendido isso, né? Mas, assim, não tenho nenhum tipo de remorso, porque também essa situação me forjou na condição desse homem que eu me tornei mais tarde, né, de compreender o quanto a vida, mesmo diante das intempéries, da pobreza, das tristezas, ela é possível e ela é necessária. Então, foi isso. Ayrton, esse teu poema, ele mexe com a gente, mexe. Há uma relação, assim, de um filho, parece que ficou uma dor, ficou algo faltando tu entregar a teu pai, e não deu tempo, ele partiu antes. E tu transmite muito bem no teus versos. A gente vai sentindo essa profundeza, essa coisa. E aí, quando eu falei para Leila, eu disse, olha, o Ayrton, porque todo poeta, para mim, é sentimento. Sentimento ele tem, pode vir dele ou ele captar. Na realidade, o poeta ele não tem anticorpos contra o mundo. Então, o que acontece lá vai diretamente atingindo a alma dele, vai mexendo com ele, vai fazendo a coisa. E o Ayrton é esse captador assim, de coisa. Ayrton, o que é que mais te comove e que não te deixa sossegar antes de ir para o papel e fazer a poesia? Qual o principal, assim, a força que te agita no universo quando tu necessita botar algo para fora que te tirou da tua área do conforto? Uhum. Eu acho que a gente pensar, por exemplo, a poesia, né, o campo da literatura, sobretudo, cada poeta, seja mulher, homem ou qualquer outra relação em relação à questão da sexualidade, eu acho que a gente tem uma dimensão, né, do que seria, do que é poesia. No meu caso, especificamente, você está fazendo a pergunta para mim, né, eu tenho algumas coisas me comovem, sobretudo as coisas ligadas às desgraças que acontecem no país, por exemplo, né? A fome, os assassinatos de homens e mulheres pretos, os assassinatos de homens homossexuais, de gays, de mulheres homossexuais. Então, essa violência que se arrasta há 500 anos no Brasil, sobretudo sobre os povos originários. Então, o meu pai, assim como eu, mas o meu pai com a pele mais marcadamente preta, né, é um homem preto, e a gente vê essa violência se arrastar ao longo do tempo. E aí a minha poesia é essa poesia que vem
de algum modo, Rui, tentando dizer que mesmo diante de todas essas desgraças que a gente vê, é possível ainda construir uma beleza, né? Outro dia eu estava numa conversa e eu disse justamente isso. É preciso que a gente, você, que vem desse lugar marginalizado, é preciso que a gente crie um mecanismo de vingança contra tudo isso. E aí, quando eu disse isso, as pessoas me olharam assustadas, porque eu estava numa palestra. Imagine você falar de vingança, né? Um poeta falando de vingança. Só que as pessoas criaram um certo conceito, um certo estigma da palavra vingança. E aí, para desmistificar essa coisa, eu falei rapidamente: é possível que a gente vingue através da beleza, que é isso que eu estou tentando fazer. É uma vingança por todos aqueles meus parentes que não puderam estudar, por todas aquelas pessoas que não puderam ir à escola, aprender a escrever, aprender a ler, e a entender a importância da palavra escrita nesse país, né, que ainda é um país da escrita, e o poder disso, né, o poder disso no meio social, nos lugares, nos espaços sociais. E aí, essa é justamente o que me motiva a fazer poesia, essa possibilidade de vingança. Mas a possibilidade de vingança através da beleza, da arte, mostrar assim, é possível a gente reverter essas coisas que acontecem há mais de 500 anos no Brasil através da poesia. E não deixa de ser um modo vingativo, porque nós somos historicamente marginalizados e continuamos marginalizados, né, nessa história, principalmente da literatura, que é um campo de embate muito forte, né? Você pega ali situações e a gente já é marginalizado naturalmente, e às vezes coisas que você fala, as pessoas transformam num mar discursivo para tentar ainda mais te massacrar. E eu passo por isso todos os dias, né? Eu enfrento isso todos os dias, sobretudo nesse espaço que eu estou, que é o sudeste do Pará. Antes da Leila te fazer uma pergunta, eu queria fazer mais uma aqui. Amigo, tu já sentes, porque eu sei, eu já reconheço em ti a importância da tua obra no Sudeste e em todo o Pará. Eu costumo dizer que hoje aqui eu já posso te dizer que tu estás a nível de um Ratum, de um Tiago de Mello. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida do que tu escreve, do que as coisas, sabe, lindas que tu fazes. Eu tenho certeza que a tua história dentro da literatura, quem vier estudar literatura paraense vai ter de passar por Airton Souza. Isso eu não tenho dúvida mais. Tá? Porque isso quem vai reconhecer são pesquisadores, são pessoas que vão lá, não vão ser oposições, inimigos, que agora a gente encontra essas turmas que querem fechar a porta, não querem deixar a gente fazer as coisas. Mas quem vai falar da história não são eles, são outros. E realmente a tua caminhada, como tu te sente nessa situação? Porque a mídia deve ir atrás de ti. As escolas estão buscando Airton Souza aí em Marabá, aí no sudeste, né? Isso. Sudeste do Pará. A gente está ainda, Rui, naquele estágio, né, que você conhece muito bem, de tentar construir uma cidade leitora. E aí os governantes, todos os que passaram, os que estão no poder, eles não compreenderam ainda isso, né? Então você imagina, eu sou um autor que tem 45 livros publicados, entre poesia e literatura ligada para a infância. Eu nunca vendi um livro para a prefeitura, desses 45. Os livros que circulam nas escolas são livros que eu dou, que eu vou para fazer roda de conversa com os alunos sobre a importância da leitura, e eu levo para sortear os livros, né? Então, você não tem livros nas bibliotecas das escolas, do Airton, você não tem livros de outros autores das escolas, né, da região. Então, assim, ainda é um mecanismo ainda muito colonial, ainda é uma ferramenta ainda que ainda está sendo muito nesse processo mesmo colonial de compreender a importância do livro, da autoria, né, a presença do corpo vivo ali do autor. Então, assim, a gente além de fazer o trabalho de produção, da escrita mesmo, que é um trabalho árduo, você conhece muito bem, a gente precisa todos os dias estar na luta para tentar dizer, olha, eu existo, eu estou aqui publicando, eu tenho esse material. Então, é uma luta que às vezes é cansativa, porque é uma luta em glória, eu costumo dizer isso, é uma luta em glória no sentido desse retorno que dificilmente a gente tem, né?
mas também, ao mesmo tempo, é motivador, porque a gente entende que precisa continuar, né? Entende que precisa continuar, entende que precisa continuar escrevendo, continuar publicando. Eu estava até comentando outro dia, publicar um livro de poesia é um certo tipo de cansaço. Publicar um livro infantil, esse cansaço, Rui, ele é dobrado, é o triplo, porque você tem que contactar, por exemplo, ilustradores, você tem que depois contactar pessoas para diagramar o livro, a impressão é mais cara porque as páginas são coloridas, você tem que ter o cuidado com o papel também, né? Como é que vai ser impresso, em que papel vai ser impresso esse livro, para que as ilustrações não percam a qualidade. Então, assim, o cansaço é triplificado, é dobrado, então, mas assim, esse retorno ainda é muito lento, né? Você me pergunta, como é que é essa recepção? É uma recepção ainda muito lenta, e nós estamos aqui, trabalhando, indo para as escolas, conversar com as pessoas na rua, as pessoas já me reconhecem em alguns espaços, né? E às vezes a minha mulher também até fica me alertando todos os dias, aí tu é um sujeito público, então muito cuidado com o que tu fala, muito cuidado com o que tu faz, com as fotos que tu posta e tal nas redes sociais, e ainda tenho essa dificuldade de compreender ainda um pouco dessa importância, mas assim, se você me coloca num patamar desses autores que eu admiro muito, assim como admiro você, eu fico lisonjeado porque são autores que, de certa forma, criam uma certa formação da literatura na Amazônia, né? Então, mas assim, a caminhada continua. Nosso trabalho, aquele mesmo trabalho que você conheceu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, continua. Nós estamos continuando com o Sarau, que completou agora 10 anos. A gente continua com tudo, com o Anuário da Poesia Paraense, que vai fazer 10 anos também, certo? Que é esse projeto que toca na poesia do Pará, que nasceu aqui no interior, diga-se de passagem, né? Mas a gente continua trabalhando, e além disso, estudando, cuidando, tentando cuidar da família da forma que a gente pode, e agora nessa luta também de terminar o doutorado, que foi uma coisa que eu comecei, e coloquei na minha cabeça que eu preciso terminar, já que eu comecei. Me arrependi de ter começado, mas já que eu já comecei, agora eu vou até o fim. Mas a luta continua, meu irmão. Nós estamos aqui nessa luta. Beleza, ótimo. Leila, faça uma pergunta. Eu sei que tu estás agoniada. Aí faz. Aí eu queria te dizer que todo mundo tem essa agonia com o doutorado, é normal, mas todo mundo acaba. Ou tu acaba com ele, ele acaba contigo. Põe logo um ponto final que aí vence. E aí eu quero te perguntar uma coisa que eu perguntei para o Rui, que eu acho muito importante. Eu acho que isso é a nossa militância de todo mundo que é dessa periferia. Como tu acha que a literatura pode atingir essa juventude negra, essa juventude pobre que está aí nas periferias do mundo? Como tu acha que essa literatura pode chegar lá? Como tu acha que ela pode ajudar essa juventude? Que caminhos tu vê para que a gente chegue neles e nelas e consiga fazer alguma coisa? Eu sou um professor, né? Então eu tenho uma visão ampla desse processo, por conta de que eu já estou há 12 anos em sala de aula, então esse trabalho, essa visão de como isso acontece, basicamente eu compreendo que a escola é um dos caminhos, né? Não tem como a gente tirar a escola desse debate sobre como fazer a literatura chegar nas pessoas que estão na periferia. Então, é preciso criar um trabalho de base nas escolas, a partir da própria formação de professores. Nós fazemos crítica aos professores que não leem. A gente sabe que os professores leem, estão lendo, todo mundo está lendo, na verdade, alguma coisa, né? Nem que seja na internet, alguma postagem, todo mundo está lendo. A gente precisa fortalecer a leitura para o livro, sobretudo o livro impresso, né? Que é a nossa luta em torno desse livro impresso. Mas eu acho que precisa ser feito um trabalho de base, infelizmente, que passa pelas as administrações públicas, pelos prefeitos, né? Infelizmente tem que passar por isso, porque eles que comandam uma certa posição de verba que pode fazer esse investimento de base, e aí criar espaços de roda de conversa, lançamento de livro, criar editais públicos, né, de aquisição das obras para as obras circulares na mão das pessoas. Você tem uma ideia, eu trabalho numa escola que tem 700 alunos, e nós não temos uma sala de leitura de vergonha, com espaço adequado, com os livros que estão no acervo da escola que eu trabalho há 8 anos, eu te garanto
que mais da metade dos livros que estão lá, eu digo que muito mais da metade, acho que 70% desses livros que estão lá, foi eu que doei os livros para lá. Ou foi eu que doei do meu acervo, ou foi eu que consegui de algum lugar para levar para lá. Então, assim, é doído, porque é uma salinha, provavelmente de 3 metros quadrados, basicamente de 3 por 3 ali, e você tem um universo de 700 alunos, 600 alunos numa escola. E é triste, porque você tinha que ter uma sala ampla, com cadeiras para os alunos sentar lá. Não tem uma cadeira para o aluno sentar, só as prateleiras com o livro para o aluno pegar o livro e sair fora da sala. Você não tem um espaço adequado para promover, de fato, a leitura. Fazer um trabalho sério. Então, assim, acho que eu penso que o trabalho de base deve começar nas escolas, porque o público já está lá, nas escolas. O público da periferia já está lá. O menino preto, a menina preta já estão lá. Né? Os meninos que são gays, as meninas que são gays também já estão lá. Então, assim, a gente precisa alcançar esse público que já está num espaço adequado. As igrejas evangélicas estão fazendo isso para criar militantes de direita, porque já tem lá na igreja o sujeito que está lá. E aí a igreja não vai para a rua caçar o militante de direita, transformar o sujeito num bolsonarista, por exemplo. Né? Já estão tudo lá, eles já compreenderam isso. Aí cabe a gente também, mas infelizmente esse não depende só da gente, como eu falei, né? Depende também dos poderes públicos, das administrações públicas, o que é lamentável, porque a maioria está um pouco se lixando para isso, a verdade é essa. Está contigo, Luiz. Meu amigo, a luta é grande, ela não para, não. Eu estive hoje com o reitor de extensão da Universidade Federal do Pará, lá na nossa biblioteca comunitária, e nós estávamos pensando nesses projetos, como os programas de extensão da Universidade Federal do Pará, junto com alguns diretórios deles lá, algumas faculdades de dentro da universidade podem somar para que a gente mude essa realidade dentro da periferia, formando aqui no estado do Pará um estado de leitor. Uhum. Aí, o primeiro passo seria começar aqui pela Grande Belém, depois, posteriormente, a gente alcançar as escolas e as bibliotecas de todo o Pará. E, com certeza, se houver alguma brecha, Marabá já está aqui indicada e o teu nome também. Como eu disse para a Leila, que nossos trabalhos aqui na Terra Firme também vão estar. A gente vai estar nessa luta e toda a periferia, não é só aqui, não, é Vila da Barca, é onde tiver Estiva, onde tiver aquele bairro aí do Cabelo Crespo, é aí que a gente tem que estar lutando, é aí que a gente tem que estar transformando. E, Ayrton, uma das coisas que eu gosto é que você leva a literatura para as ruas. Como é que anda esses teus projetos dentro dos bairros de Marabá ou na pracinha mesmo ali? Como tu vê esse trabalho? É possível ele ir mais além, conseguir a abertura das portas das escolas para começar a fazer esse trabalho assim, trazer essa criança, despertar essa criança entre poesia, música, teatro, aquele sarau, porque para mim sarau é isso, é a reunião de todas as artes. É essa coisa que eu acho, que eu acredito que pode mudar a realidade brasileira, através da arte. A gente tem tentado, né, alcançar esses espaços, sobretudo os espaços ligados à praça, né, que foi assim que nós também, você e eu, né, tivemos uma formação a partir do espaço público, né, do espaço que está lá, que são as praças, um exemplo deles, expor o material, né, mostrar que a gente existe nesse processo todo, que nós estamos aqui na cidade, e aí às vezes as pessoas se espantam, porque eu estou com a banca de livros numa feira, numa praça, à noite, e as pessoas pensam que o autor é de outro lugar, então quando a pessoa às vezes vai folhear o livro e vê uma foto minha, você é o autor desse livro? Eu digo, de todos esses livros que estão aí, eu sou o autor de todos. E ainda há esse espanto, né? Então, mas é um processo, assim,
às vezes desanimador, né, mas também às vezes motivador, como eu tenho dito, que é preciso ganhar corpo. Eu tenho sempre chamado os outros autores aqui da cidade, porque aqui na cidade também tem muitos autores e muitas autoras, para a gente chamar força nisso, né? Mas não tenho tido assim um retorno da maioria, porque a maioria também tem os seus trabalhos, né, as suas ocupações, e a gente não vive só de literatura também, né? Então, eu tenho ido de vez em quando. Agora, com esse processo dos estudos, eu tive que deixar de ir, né, para produzir, porque também, quando eu ia, eu saía de casa muito cedo para ir e voltava muito tarde da noite. Então, eu abria mão de um tempo ali da minha vida para também já cuidar ainda mais da literatura, que é uma coisa que eu faço quase 24 horas por dia. Então, mas eu acho que o trabalho ele tem que ser feito trabalho de base mesmo, né? Ocupar os espaços, principalmente, como vocês estão fazendo agora, como o projeto que você está sendo homenageado também faz nesse momento, né? Eu acho que esses projetos eles fortalecem muito. Eu estive no ano passado no Paraná, participando de um festival de poesia. Cara, eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. A organização, o formato, o respeito, o carinho pela gente, entendeu? Então, eu ganhei um prêmio lá no Paraná e fui buscar. Eu digo, eu vou buscar esse prêmio, porque eu recebo tanto prêmio e às vezes eu não vou, por conta de condição financeira, porque às vezes o custo é muito alto, né? E não consigo apoio para ir. Não consigo, agora mesmo tentei conseguir aqui em Marabá 2 passagens de avião para ir buscar um prêmio em São Paulo, 2 prêmios que eu ganhei lá e não consegui. A premiação no dia 24 de março. Né? Infelizmente não consegui. Mas é isso. Aí eu ganhei o dinheiro no prêmio do Paraná, que era R$ 1.800. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar todinho para mim lá. E gastei muito mais, né? Porque aí tive que comprar passagem de avião, passagem de ônibus para chegar até o Paraná, que eu fui de avião para São Paulo, de São Paulo a gente pegou um ônibus para Paraná. Gastar com alimentação, mas assim, é uma coisa linda. Eu disse para o pessoal da organização, gente, se isso aqui acontecer, se isso aqui acontecesse em todas as cidades do Brasil, ou pelo menos na maioria das cidades do Brasil, a gente ia transformar esse país. Ia transformar esse país. Nós nunca mais iríamos ter no poder sujeitos como o Bolsonaro, por exemplo. Nunca mais, entendeu? Nunca mais. Quando um sujeito daquele abrisse a boca para falar, as pessoas não iam dar ouvido, porque o livro ia transformar esse país. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho. Né? Infelizmente, nós estamos fazendo, mas nós não temos recurso financeiro para isso, porque também a literatura passa por essa situação do recurso financeiro, né, do apoio. Imagina, nós estamos aqui, mas o nosso ideal seria estar juntos presencialmente. Né? Infelizmente, a questão do recurso atrapalha tudo isso. Né? Ainda nos falta um investimento. E aí é isso que nós estamos falando, ainda nos falta um investimento para que essas literaturas alcancem a periferia, para que os meninos da periferia olhem para si e dizem assim, é isso que é poesia, eu também consigo fazer isso. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu olhei para o poeta, olhei para a poesia e disse assim, é só isso, eu também consigo fazer isso. E é disso que a gente precisa mobilizar a periferia, para que eles se olhem e digam assim, eu também posso fazer isso. É o meu direito fazer isso, assim como diz Antônio Cândido, né? Mas Antônio Cândido defende a leitura, enquanto processo de acesso à literatura. Agora nós defendemos é que a periferia também escreva, que os autores e as autoras que estão na margem também escrevam e produzam, para a gente ocupar espaço. Né? E aí nós estamos indo além do ideal de Antônio Cândido, dizendo que a periferia tem o direito de escrever também, não só de ler. Estamos ocupando espaço, estamos ocupando. E vamos ocupar muito mais, espero. Juntando forças, a gente vai longe. Tu estás de frente de uma das maiores combatentes, essa mulher aí, essa trincheira grande, que movimenta a terra firme, o Guamá, Canudos, o Tucunduba todo, sabe, com a literatura, levando para dentro da casa dela, levando as crianças todinhas. É um encanto essa mulher. Se eu não fosse casado, nem sei não. Ela é linda, ela é um trabalho maravilhoso em toda. Nessa situação, a último bordejo que eu dei aí, viajando fora do Pará, eu vi queixas do Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí.
sobre a forma que só o Sudeste domina e diz o que o resto do Brasil tem que fazer. Tu, que há pouco tempo ganhaste prêmio nessas outras regiões, ainda está a mesma coisa ou você já conseguiu o amparo, o apoio de editoras através... Já estás conseguindo esse apoio dessas grandes editoras que abrem a porta para o escritor? Já tem alguma em vista, alguma coisa, alguém te sondando para um trabalho maior, assim, que, olha, Ayrton, vem para cá, vai escrever para a nossa editora. Aí a distribuição é por nossa conta. Aí vai de norte a sul. Só antes de responder a tua pergunta, eu vou ler um outro poema. Sim, né? Pô, tá certo. O poema venceu o prêmio Mário Jorge de Poesia, que é um prêmio de São Paulo, um prêmio muito bonito. Inclusive, eles dão um troféu que está até aqui perto de mim, que é o troféu Pássaro Azul, que é essa estatueta aqui, que é um pássarozinho pintado de azul, muito bonito, né? Não sei se é em aço, se é em... Sei que esse é o troféu do prêmio do Mário Jorge de Poesia. Eu escrevi um poema para aquela tragédia de Brumadinho, que matou mais de 200 pessoas, né? Fiquei impactado com aquilo, e aí escrevi um poema chamado Perguntas para Angustiar os Algozes, para os mortos da tragédia de Brumadinho, dedicado. Como compreender o mar depois da palavra lama? A lama não esqueceu as casas, os pássaros, e de como acordar manhãs longe do rio. A lama veio reacender para a fome dos homens os sintagmas da palavra tristeza. Agora, parece pedra o coração imperativo que sonha, enquanto a lama torna sumário o ser que somos. A barbárie imundo não pergunta pela atrocidade das flores, agora incapazes de anunciar a primavera. Algum dia será possível sarar a lama, abraçada contra a cidade, o rio e os nomes? Depois da lama, é necessário perguntar: quantas tragédias compõem o arcabouço de um homem? O pai está morto antes do inverno. A mãe soterrada dentro do desespero. A mulher, inevitavelmente, está muda. O filho não aprendeu a consumação da palavra amor. Hoje, perto da ferida aberta, há outras geografias nos olhos. Elas estão revertidas por uma dor sem justificativa e devora todos os significados de uma crença em agonia. É um poema que eu escrevi para a tragédia de Brumadinho, para os mortos de Brumadinho. Bem, Rui, na verdade, ainda não tive essa oportunidade, né, de ser contactado por nenhuma editora dessas editoras de médio porte, pelo menos, né, que faz essa distribuição a nível nacional. Não tive nenhum tipo de contato. Os contatos que me chegam de editoras de fora geralmente são editoras independentes, que tem um trabalho muito bonito, diga-se de passagem, né, que é a editora Penalux São Paulo. Inclusive já publiquei por lá uns 4 livros, que faz uma certa distribuição, mas ainda muito, né, é uma editora independente, então publica muitos livros, e aí concorre com as grandes editoras que a gente já conhece, né, a Sete Letras, a Record e a Companhia das Letras, praticamente. E aí também tem a editora Patuá, que é uma editora que tem um trabalho excepcional, né, um trabalho lindo, mas também é uma editora independente, faz um trabalho de militância muito, muito, muito bonito, muito grandioso, e não tive ainda a oportunidade de publicar pela Patuá. Eu sei que as portas estão abertas para mim lá, inclusive, né, mas eu não tive a oportunidade ainda, porque também eu tenho uma outra editora que eu publico por São Paulo, que é a Telo Caso, e aí também é uma editora independente, só que de menor porte do que essas duas que eu citei. Mas, assim, as grandes editoras eu não tive ainda a oportunidade. Eu acho que o meu material, ele é um material que circula muito aqui na cidade, né, e nas mãos de amigos como você, de outros amigos de Belém. Então, ainda é um material que é também independente, né, circula muito pouco. Assim como a nossa literatura tem circulado muito pouco. Eu faço uma edição de 100 exemplares, eu estou até aqui com um livro, por exemplo, que venceu o Prêmio Cidade de Manaus, que foi publicado lá pela Telo Caso, que eu adquiri da editora 50 exemplares, acho que eu vendi 10, então, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, né, e um material desse dificilmente vai chegar na mão de um editor, de uma grande editora do Brasil. Então, assim, eu acho que isso se deve a essa falta de acesso também, provavelmente eles nem conhecem,
né? A literatura que é feita no Pará, sobretudo no interior do Pará, deve conhecer muito pouco, né? Mas ele não tive essa oportunidade. Mas aí então, eu queria te dizer que não é só isso, é muito mais. Porque o mercado artístico, mercado, grana, Uhum, ele é um mercado feito por homens brancos, cis, héteros, ricos, uhum, é deles, para eles e por eles. Dificilmente uma mulher, mesmo ela sendo branca e rica, ela consegue publicar, e é quase impossível que uma pessoa negra publique. Imagine uma pessoa negra do norte conseguir publicar numa editora grande. É praticamente impossível. Espero que aconteça, se é isso que tu quer, é o teu desejo, mas é muito difícil de ser verdade. alcançado. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Existem muitas pesquisas a respeito disso, tem muita gente que se debruça em cima disso, e existem muitos artistas, muitas artistas que estão nessa luta aí de trazer esse debate. Por isso a existência de tantas editoras pequenas, de tantas editoras como a gente, assim, que se preocupam de trazer esse material à tona, sabe? De fazer os debates, de estar nessa luta aí, porque é isso que acontece mesmo. É praticamente impossível, infelizmente, né? Uhum. É um processo muito doloroso, assim, quando a gente vê que o nosso trabalho não é reconhecido porque eles acham que a gente não merece pela cor da pele, pela situação econômica, pela discriminação geográfica, pela discriminação de gênero, 1 milhão de coisas que é acumulado nesse processo. Verdade. Essa é uma bandeira de luta que nós levantamos e que nós. Hoje eu estava reunido com, como eu disse, o pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Pará, a Sandra Batista, que está na imprensa oficial do Estado, e mais alguns coordenadores de faculdade lá, de dentro de faculdades dentro da Universidade Federal do Pará, de curso de letra, do curso de arte, do curso do, de lá do IACA, né, Instituto de Ciências e Arte também, que fica ali do lado do Valdemar Henrique. Estávamos todos reunidos. E uma das posições nossa, com Raimundo e outros escritores e pessoal de biblioteca, é que nós temos de mudar essa política. Há uma lei municipal que defende, ficou de ser, porque você faz a lei, depois ela tem que ser, ai meu Deus, esmiuçada, eu não sei, que não me fugiu agora a palavra, que ela vai ter de ser, depois que ela é feita, ela vai ser, vão dando os detalhes de como ela vai ocorrer, certo? Uhum. Então, foi dado que teria, na função paraense, no município, teria de ter 30%, aqui, pelo menos de Belém, 30% nas escolas teriam de ter os autores paraenses. E não aconteceu. E isso é uma luta que nós queremos para todos os municípios. Aqui em Marabá já tem uma lei assim, e nunca aconteceu também. Pois é. Aprovado na Câmara dos Vereadores. Exato. Que obriga a prefeitura a comprar uma quantidade, uma porcentagem X de autores da cidade, mas essa lei deve ter uns 4 anos, mas nunca aconteceu nenhuma vez. E nós estamos mexendo de novo nessa movimentação. Nós queremos o seguinte: nós queremos fazer como aconteceu um pouco na Bahia e no Ceará, que é o respeito. O escritor cearense, o escritor baiano, está penetrando nas escolas. Nós queremos essa porta aberta. Uhum. E eu acho que é por aí a luta. E bora ver o que é que vai dar agora, já que pela primeira vez eu vi a Universidade Federal do Pará sair e chegar até nós. E numa reunião nossa,
e disse, olha, nós temos os projetos, nossos projetos nós vamos levar, e vocês vão botar parte do projeto de vocês. O que é que dá para a gente somar? E aí que eu te digo, será nessa hora também que eu vou precisar que você esteja atento, eu vou mandar algumas coisas daqui para lá, porque nós vamos querer abranger a todos. E a literatura, para mim, é onde tudo é o princípio de toda uma história que a gente pode mudar. Eu acho que o Brasil regrediu, infelizmente, eu vou ter de concordar com que no dia desse apareceu aí na TV Cultura, que o professor falou, a minha futura geração emburreceu. Pela primeira vez na história do Brasil, a futura geração vem emburrecida, ela não vai esperar a outra. E isso é muito triste de ouvir, porque eu faço parte dessa e deixei que isso acontecesse. Uhum. Então, nessa luta, Ayrton, eu gostaria de... Como tu poderias somar com a gente no sentido de dinamizar a leitura dentro... Aí tu vê o teu melhor lugar, dentro da biblioteca, daí, ou dentro das escolas, ou um projeto que pudesse... Bem, agora a universidade tem... Ou se tu já tem alguma biblioteca... biblioteca comunitária onde a gente possa mandar livros. Hoje nós estamos em contato, muito contato com a Sandra Batista, que ela pode mandar daqui de Belém 1.000, 2.000 livros para dentro de uma biblioteca onde tu possa incrementar. Aí vai depender só da gente conversar e fazer essa ponte. Uhum. Entendeu? Então, qual seria um projeto de imediato que poderia ajudar o Sudeste do Pará? Na verdade, eu tô criando um projeto para a escola que eu trabalho, já que a gente não tem lá uma sala de leitura, como eu falei para vocês, de vergonha. Eu estou criando um projeto de sacola literária, né? Essa outra semana eu vou mandar confeccionar as sacolas de tecido, e a intenção desse projeto, que não está escrito, inclusive, porque eu não estou tendo tempo de escrever e sistematizar isso, é que eu dei um pequeno acervo para cada aluno levar para casa nessa sacola. E ele tem ali um prazo de 15 dias para ler, né? Ele não vai ser obrigado a ler todos os livros. Por exemplo, se for 3 na sacola, se ele ler um, para mim já vai ser de grande valia. E aí eu vou ficar trocando essas sacolas. Depois a gente vai fazer rodas de conversa sobre as leituras, né? Vou dizer para eles, olha, eu vou fazer o sorteio de 2 ou 3 pessoas para comentar o livro aqui. E aí isso vai, de alguma forma, motivá-los a ler, porque ele fica com medo de alguma forma de ser sorteado, né? Então, vou ler, porque se eu for sorteado, como é que fica, né? Mas, assim, vai ser tudo de comum acordo, né? Porque eu tenho trabalhado muito a questão da minha fala com leitura na condição de que ninguém é obrigado. Então, isso eu vou implementar esse projeto inicial numa turma de alunos, que eu ainda vou escolher, de uma escola pública, e vou conversar com eles justamente desse acordo. Olha, vocês não são obrigados, né? E aí a gente vai tentar aqui, de alguma forma, dinamizar isso, criar algum tipo de rotina, e é isso. Eu acho que a gente deve começar essas ações, né? Fortalecer as que já tem, por exemplo, o Sala da Lua Cheia, que nós já fazemos, né? O Anuário da Poesia, as rodas de conversa que nós já fazemos nas escolas, né? A presença do projeto que eu criei aqui na região foi o Escritor na Escola. E aí a gente implementou esse projeto lá no município que eu trabalho, em Tupiranga. A prefeitura me dava R$200 para cada autor que eu levava numa escola, para eu comprar de livro esse valor. Então, eu comprava esse valor de livro na mão do autor para ele ir participar de uma roda de conversa, e esses livros eu sorteava para os alunos participantes e deixava um na escola, no acervo da escola. Então, esse é um outro projeto, né, que a gente criou aqui. A prefeitura me dava o almoço, dizia, olha, você tem que garantir o almoço da pessoa e mais esses R$200 de livro, que é como se fosse pelo menos pagar uma diária para a pessoa estar ali com a gente. E eu levava no meu carro e trazia no meu carro o autor e a autora convidada. Foi um projeto maravilhoso,
levei autores e autoras de vários, inclusive levei gente da Bahia que estava na região, e eu digo, você vai ter que ir na minha cidade. Você vai ter na cidade que eu trabalho, você vai ter que ir. Levei o Paulo Nunes, que eu estava em Marabá. Então, assim, eu acho que essas pequenas ações, elas podem contribuir muito, né? E se você puder fazer o diálogo para fazer essa doação de livro, desse projeto da Sacola Literária, eu te agradeço muito, 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 porque, assim, a gente separar esse acervo para fazer esse acervo circular na mão dos alunos. Já pensou, cara, 1000 livros circulando na mão dos alunos, caramba, véio. É uma revolução, velho. Então, assim, se você puder traçar o diálogo com a pessoa, né, e se a pessoa dizer assim, olha, nós temos aqui o acervo, e aí eu não tenho condição, por exemplo, de mandar para ir. Pô, velho, leva na rodoviária que eu pago, ó. Eu pago as caixas para chegar até Marabá, entendeu? E daqui eu vou buscar na rodoviária e faço esse livro circular na mão das pessoas. Eu tinha pensado um projeto aqui também, Rui. Projeto lindo, mas a prefeitura não me autorizou a fazer, eu desanimei. É o projeto Paradoteca. Eu ia instalar em 6 paradas de ônibus da cidade, uma biblioteca, entendeu? E aí, cara, esse acervo ia ficar 24 horas disponível às pessoas. E aí você tinha lá os carimbozinhos, dizendo a pessoa, leve para casa, leia, depois você devolve. Se você não devolver, não tem nenhum problema. Né? E aí a intenção era ficar, eu ir lá visitando isso e colocando livros, colocando revistas, incentivando as pessoas a doar livros também. Eu tinha idealizado um carimbo para que a pessoa pudesse levar e ler e devolver, e um carimbo incentivando a doação de livro. Ó, se você tiver livro para doar, mande mensagem para esse número aqui, que nós vamos buscar. Então, para ir renovando o acervo. Na época, foi a maior polêmica, porque eu coloquei um ofício na prefeitura para pedir autorização para colocar nas paradas de ônibus, a prefeitura não autorizou. Cara, foi terrível, foi terrível. E aí, esse ofício, depois eu publiquei nas redes sociais, muito indignado na época, e a prefeitura ficou aí numa saia justa, mas assim, não deu em nada. Não deu em nada, porque a prefeitura é dona do poder, né? Pelo contrário, eu que fui o autor que fui mais perseguido da cidade, mais criticado, menos valorizado, porque tinha um projeto que incentivava a leitura, e as pessoas que estão no poder não querem isso. Então eu fiquei, né, taxado como um sujeito enjoado, que fala, que reclama, que cobra. Então, aí é isso, eu tenho essas ações, mas não tenho poder para fazer. Né? O da Sacola Literária eu vou fazer porque eu tenho público para fazer, e eu vou desembolsar do meu bolso para fazer sacola de tecido. Hoje mesmo já tive com minha mulher, agora à tarde, procurando um lugar para comprar o tecido, e vamos pagar a costureira para fazer já. A costureira já tá certinha com a costureira para fazer as sacolas, e agora é fazer o acervo circular. Então, se vocês puderem, e se você puder dialogar com a pessoa, dizer, olha, aí tem um projeto lá, assim, e vai fazer esse livro circular num público que já tem, que é a escola pública, né? E aí puder dialogar, eu te agradeço muito. Tu pode ter certeza absoluta que na próxima semana, agora que vai entrar, eu vou estar em contato com ela. Eu vou sentar junto e a Sandra Batista, eu vou falar com ela e vou falar desses teus projetos e deixar o teu contato. Tá bom. Sabe? Deixar o teu contato para ver o que é que se pode fazer por aí. Eu acho que a gente, dando as mãos... Da fundação? Não, é da empresa oficial do Estado. Ah, tá. Tá bom. Lá da gráfica. Uhum. Então, ela esteve lá e nós conversamos muito e ela falou também dessas doações que poderiam ocorrer. Uhum. E eu acho que nós podemos sim, unidos, fazer muito, fazer mais. Com certeza, com certeza. Fazer muito mais. Não é? Eu fiquei aqui pensando nessa situação. Aí em Marabá, o menino de rua, ele está muito evidente ou a situação está melhor que aqui de Belém? Aqui está horrível. As crianças estão sendo muito... Esse período de desemprego, essa coisa toda que ocorreu, aqui no Jurunas, por exemplo, tem muita criança trabalhando, dói no coração. Elas pedindo, elas nas feiras, elas, sabe, saindo à noite, se vestindo de boneco para tirar foto com
trabalhando até meia-noite, 1 hora da manhã, R$ 2 para tirar uma foto com alguém vestido de micra, vestido, sabe? Dói, dói. E pior, quando tu chega a questionar um projeto desse, vem a mãe, vem eles mesmo, poxa, isso aqui é que vai garantir a nossa comida de amanhã. É doído, é uma situação. Como está essa situação do negro, do pobre, do periférico, aí na cidade de Marabá? Há um acolhimento, uma tentativa de tirar essas crianças da rua? Na verdade, aqui a gente não tem muito, né, Rui? Nunca teve, na verdade. A gente tem moradores de rua aqui que são pontuais. Eu mesmo, na época que eu percebi que tinha mais moradores de ruas, eu fiz um trabalho de mapeamento desses moradores, né? Fotografei eles, inclusive que resultou num livro depois de poemas, chamado Habitação Provisória, que faz esse reflexo sobre a invisibilidade desse sujeito. É um morador de rua falando no livro. Claro que a minha experiência, né, não chega nem perto do que eles passam. Mas aqui a gente não tem crianças na rua, pelo menos eu não enxergo. A gente enxerga o que você está dizendo, crianças trabalhando e pedindo, mas eles têm onde morar, né? Inclusive, a gente tem ajudado também. Eu tenho uma promessa que eu fiz, acho que você provavelmente não sabe, mas eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Nossa Senhora, Nossa Senhora de Nazaré, para que eu pudesse passar no doutorado e fizesse uma doação de cesta básica todos os anos, doar pelo menos, no mínimo, 10 cestas básicas. E aí a gente faz essa doação todos os anos, né? Às vezes, quando a situação está mais crítica, a minha promessa é para doar no final do ano, mas eu compro no meio do ano para doar logo. Mas, assim, não é como Belém, não é, nem compara. Você vê as crianças trabalhando na rua, a maioria pedindo. Inclusive, dos povos originários da Venezuela, a gente vê também aqui, né? A mãe, o pai e as crianças, mas, assim, não é uma situação muito pontual, não é uma situação que você vê todas as horas. A gente sabe que tem muitas pessoas passando fome na cidade, muita necessidade, famílias, inclusive, né, precisando de ajuda, e nós estamos ajudando da maneira que a gente pode. Não só aqui na cidade, mas principalmente na cidade que eu trabalho, que a situação é mais caótica, né? O desemprego, é uma cidade pequena, não tem perspectiva de trabalho, então é muito mais complicada a cidade que eu moro do que praticamente Marabá, a cidade que eu trabalho, na verdade. Ayrton, a gente está conhecendo muito bacana a tua história, muito bom saber que tu milita pela literatura, milita nas ruas, milita pelas pessoas, milita de uma forma geral pelas questões sociais, pela educação, pela literatura, pela arte como um todo, muito, muito lindo isso. Gostei muito de saber, estou gostando muito de te conhecer, a gente vai se conhecer muito melhor ainda, né? Mas aí, tá, eu queria que tu, nesses 30 minutos aí que tá faltando para a gente encerrar nossa conversa, fale um pouco sobre os teus livros, sobre as temáticas, mostre aí para a gente um pouco. Na verdade, eu estava aqui futucando, tentando encontrar, porque eu nem imaginava que tu ia falar isso, né? Então, assim, eu tô com só se vocês me dessem um tempinho para eu pegar mais alguns, porque aqui em cima deve ter 3 só, desses 40 que eu publiquei, né? Não sei se vocês me dão um tempinho de 2 minutos ou 3 minutos para eu pegar. Te dá um tempinho. Rápido, vou só desligar a câmera. O Rui lê um poema pra gente. Lê aí, Rui, um poema para nós. Não tem nenhuma poesia aí na cabeça, tá sem som. Agora? Ah, tá. Agora. Tudo bem, tá. Pois aí, é uma coisa gostosa estar com esse bate-papo com a Ayrton, porque a gente vai notando o envolvimento. O Ayrton, ele une sentimento à técnica. Ele conseguiu, através da vivência dele e do estudo que ele, pelo seu mérito, certo?
seu esforço, ele conseguiu furar aquela caverna e chegar tão longe, sabe? E chegar ganhando prêmios tão importantes em todo o Brasil. E eu vou ler uma poesia aqui, que diz um pouco a respeito. Olha, chegou já o nosso aí, eu fiquei procurando as coisas e não. Mas como ele falou de Nossa Senhora, né? Sim. E ela está bem ali atrás, olha, olhando para ele, vindo aqui. Agora eu olhei daqui, Tá, eu digo, a Nossa também. Senhora de Nazaré, lá atrás. Olha. Ai, e aí, eu vou dizer, mulher da floresta, mãe ribeirinha, embalaste meus sonhos em rede de amor, banhaste teus filhos com cheiro cheiroso, no mergulho das águas em trapiches soltou. Cresceram tão lindo na ribeira das matas, gapunha nas margens tomando açaí, curumins entretido entre rios e igarapés, de canoa em canoa, bubu e maré. E assim se foi, e assim se foi, o Ayrton das águas e palavras o mundo ganhou. Esse é o nosso Ayrton Souza. Bem, vamos lá. Eu publiquei bastante livro, né? Num curto espaço de tempo. E eu costumo dizer que boa parte desses livros eu não publicaria hoje, diante da consciência que eu tenho da importância da literatura, né? Como da poesia. Mas, assim, ao mesmo tempo me consola saber que eles fazem parte de um processo de aprendizado, que eu aprendi publicando e escrevendo, né? Tem autores que não, que fazem outro caminho, eles vão treinando, até que eles acham que chega ao ponto de publicar, e eles publicam uma obra já mais consistente. No meu caso, não. No meu caso, eu tive que aprender publicando. E aí fui aprendendo também a escrever nesse sentido. Né? Mas, assim, eu separei alguns livros aqui para mostrar para vocês de modo muito breve. Eu queria mostrar na verdade, é uma trilogia, vamos dizer assim, que tem a ver com o assassinato do meu irmão. Eu tenho um irmão que é assassinado aqui na cidade, né? E a partir daí, eu demorei um tempo a entender o que havia acontecido e tive que transpor isso para poesia depois. Então, eu criei um projeto para escrever 3 livros baseados nessa relação da violência, nessa relação da morte como um espaço de ausência, né, como um espaço de fraturamento dentro de um contexto familiar, e escrevi 3 livros. Um deles é esse aqui, Crisântemo Depois da Ausência. Todos têm um título ligado com flor. Esse aqui ele ganhou 2 prêmios, inclusive um prêmio nacional e o prêmio da Academia Paraense de Letras. A primeira vez que eu concorri a esse prêmio também da Academia e ganhei, da Academia Paraense. O Tumulto das Flores, que também ganhou o prêmio da Fundação Cultural do Estado do Pará. Esse aqui é o Cortejo e Outras Begônias, que ganhou o prêmio UFS de Literatura, é um prêmio nacional. Inclusive, devia ter uns 500 livros concorrendo, e ele ficou em primeiro lugar. Então, esses 3 livros eles fazem parte desse processo de perda do meu irmão, que foi assassinado. Eu publiquei também um livro que, na verdade, era uma homenagem que eu havia escrito para minha mãe e para o meu pai, né? E a intenção era de fazer um lançamento com a presença deles, eles não sabiam disso. E aí ocorreu que eles morreram antes da publicação do livro. Eu tive essa infelicidade de perdê-los. Um no mês de novembro, o meu pai, e no mês de dezembro, a minha mãe, logo assim, num intervalo de tempo muito curto, né? No intervalo de tempo de um mês, e o livro estava pronto para ser lançado, mas tive que adiar tudo por conta disso, dessas perdas, e é o Pragmatismo das Flores, que é um livro dividido em 3 partes, uma parte dedicada ao pai, uma parte dedicada à mãe, e uma parte de um diálogo que eu tento fazer entre os dois, né, nessa forma da consumação da ideia de amor que eu nutri por eles. Um outro livro que eu lancei recentemente é Anotações para Um Esquecido Deus Dentro de Nós, que também venceu um prêmio, o prêmio Fechadura de Literatura, prêmio nacional. E depois eu me dediquei também um pouco à literatura para a infância, né? Publiquei vários livros para a infância. O primeiro deles é esse aqui, Aranha Mariana e uma História de Amor, ganhou o prêmio da UB, da União Brasileira de Escritores. Aí depois eu publiquei vários outros livros, eu separei só alguns aqui.
Eu separei esse aqui, Diário de Aquietar Tristeza, que é um livro que é uma história de uma casa que alaga. Como eu moro numa cidade que é também meia ribeirinha, e no período de inverno, desse inverno amazônico, as casas alagam, aí eu escrevi uma história narrada por um menino que vê a água tomando a casa dele. E ele vai contando essa história de como é isso, de ter que mudar de espaço por conta dessa relação com a água. Sobre o nosso imaginário, o imaginário local tem uma história, né, chamada Porca de Bobs, que é uma lenda aqui da cidade, exclusivamente da cidade. Eu escrevi um livro também chamado A Porca de Bobs, contando a história dessa menina, né, dessa menina que se transforma em uma porca pela questão da desobediência, ambientado na cidade que eu moro. Depois eu escrevi também Quem Tem Medo de Matinta, é um livro que eu gosto muito, é um livro que tenta desmistificar essa mulher que, nesse processo discursivo machista, a Matinta, na verdade, ela se torna numa bruxa, mas aqui na minha literatura há essa desmistificação. Ela é uma mulher, como qualquer outra mulher, que chora, que ama e que protege. Então, assim, é um outro processo discursivo de reconstrução dessa mulher que foi construída discursivamente pelos processos machistas, né, em torno das lendas, do imaginário amazônico, que as mulheres são vistas como bruxas, feiticeiras, e os homens são os galãs, né? O Boto é o galã, não sei o quê, que faz filhos e tal. E aí eu tento desconstruir isso com essa narrativa de uma menina que se perde na mata, na floresta, e a Matinta tem a oportunidade, duas oportunidades, na verdade, ou passar o seu feitiço que ela pegou para a menina assumir a sua posição, ou salvar a menina da floresta, tirar a menina da floresta e botar a menina de volta no caminho de casa. E ela vai optar por essa segunda opção, de dar a mão à menina e mostrar o caminho de casa. Eu vou lhe levar de volta para sua casa, e aí a cena final do livro é linda, né? É porque, assim, elas vão caminhando lá, e aí eu vou ler para vocês o finalzinho. Matinta e Maria partiram em direções opostas. Uma tomou distância, batendo asas, transformada em um pássaro preto. A outra, com os pés descalços, voltou a enxergar imaginariamente na sua frente uma fileira de formigas saúvas, caminhando em direção à sua casa. Naquela noite, tanto a velha quanto a menina se separaram sabendo que só a infância e a velhice impregnadas nos corpos das duas sabem abraçar o imponderável. Dali em diante, Maria caminhou serenamente de cabeça baixa. Quase próximo de sua casa, ela juntou as duas mãos na frente do próprio peito, entrelaçou todos os dedos. Sem querer, a menina sentiu as pequenas linhas de suas mãos tocarem uma a outra e desanoitecer para sempre a inocência do mar dentro de seus olhos. Matinta, transformada em pássaro, voou até alcançar as margens do rio Tocantins. Pousou na beirinha da água. Emitiu um assovio agudíssimo. Em seguida, foi aos poucos desemplumando seu corpo inteiro. Nitidamente percebeu ela voltar a virar pele, carne, ossos e sentimentos. Entrou vagarosamente na água turva do rio. Com uma pequena parte de seu corpo dentro da água, Matinta deixou o escuro pousar em seu peito. E ali mesmo sentiu uma ânsia de fazer com que uma dúzia de polpolas germinasse em suas mãos enrugadas. Matinta voltou a andar dentro do rio. E quando percebeu que a água não tinha alcançado seus joelhos, parou de caminhar. Ficou paradinha por alguns segundos até a água ficar estática. Abaixou a cabeça e, menos sufocada pelos dilúvios, mirou o próprio rosto na água. Manteve os olhos de lua minguante acesos e sozinha foi aos poucos desanoitecendo os últimos instantes de sua amargura. Em silêncio, a velha deixou demorar em suas mãos todos os sentimentos da palavra piedade. Pelo reflexo das águas, viu que começaram a brotar ao mesmo tempo em seu rosto as incompreensões da velhice e da infância. A velha Matinta, cada vez menos taciturna, abriu os braços e murmurou por 2 vezes: só o amor desnomeia a tristeza. É assim que termina. E aí eu tenho outras narrativas, né? Eu tenho essa que é mais recente, que é uma narrativa sobre o nascimento da violência dentro da casa da gente, como é que a violência nasce nos pequenos gestos do pai e da mãe, chamado O Homem que Desenhou o Horror Dentro de Mim. Inclusive, venceu alguns prêmios, entre eles o Prêmio Barueri, que é um prêmio nacional. Também tenho esse aqui, Quem Guarda as Chuvas,
que é um livro mais infantil, que tem perguntas sobre a vida, né? E um dos livros que eu gosto bastante é esse aqui, A Biblioteca Está Viva, e Agora. Na verdade, é uma história em que os livros, por não ter leitores na biblioteca, eles ficam vivos. E a partir daí eles começam a traçar algum plano, numa assembleia que eles fazem durante várias noites, depois que a biblioteca fecha, eles descem das prateleiras, vão para o chão e vão discutir o que fazer para que a biblioteca tenha leitores, num país que não tem leitores. Então, é um diálogo, e é um livro que trabalha com processo intertextual com outros livros, porque, assim, eu cito livros e pego trechos do livro como se fosse falar do próprio livro falando. E aí você pega lá, por exemplo, quando eu cito algum livro, eu já coloco na boca desse livro, como personagem, por exemplo, um processo intertextual, como assim? Já o livro Sobre Nada, de Manuel de Barros, ao ter a sua chance de falar, pôs-se estático, posicionou um dos braços na altura do peito, abriu o máximo que pôde os olhos, tentando desempeneirar as palavras, e disse: sou referente para Ferrugem, mais do que referente para Fulgor. Trabalho arduamente para fazer o que é desnecessário. E aí, isso é um trecho do livro do Manuel de Barros. Então, eu pego essas falas que estão nos livros, né, para construir um processo intertextual a partir dessa narrativa desses livros que ficam vivos. É basicamente isso. Né? São muitos livros, são 40 e poucos livros, e alguns outros inéditos guardados para ser publicados, inclusive 2 romances, um ambientado na Serra Pelada, que é um livro que eu trabalhei algum tempo nele, e um outro livro que eu gosto muito, que é chamado O Cheiro da Carne de Deus. É uma história, Rui, inclusive do que você toca aqui, de 2 meninos que moram na rua, são moradores de rua. Eles abandonam a casa, e vai refletir muito no que você disse aqui. É uma história em que 2 meninos, 2 irmãos, na verdade, um deles percebe que a casa, os pais estão passando fome, e eles estão passando fome. Então, um inventa um sonho para o irmão de conhecer o mar. Esse que percebe que a casa está passando fome, necessidade, ele inventa esse sonho. Olha, meu irmão, eu tenho um sonho de conhecer o mar, e tu precisa me ajudar. Então a gente precisa fugir daqui de casa para ir buscar o mar, que eu sonho pesadelos, e aí é toda uma narrativa, toda uma história. E eles fogem de casa por conta da fome, mas motivado por esse sonho que o irmão criou. Cara, é terrível o livro. É terrível. Porque, assim, eles vão morar na rua. E eu só não fui passar uma temporada na rua porque minha mulher não deixou, porque ela ficou com medo. Porque eu queria, de fato, viver a experiência da rua para eu ter uma noção do que é viver na rua, que eu não tenho, né? Mas eu tive uma conversa com algumas pessoas que moraram na rua, e a partir dessa conversa eu tive uma noção mínima, porque você não dá para você sentir, né, o que é morar na rua, o que é dormir no relento, o que é dormir na chuva, o que é passar frio, passar fome. Então, assim, eu queria ter tido a experiência, mas a minha companheira não deixou, e aí eu sou obediente, eu obedeço ela, né? Porque nós estamos 20 anos juntos, então eu tenho que obedecer. Mas eu tentei transpor esse universo da rua para o livro. Eu sei que a história é uma história terrível, porque o irmão vai encontrar o mar. Esse irmão que foi levado para a rua pelo outro vai encontrar o mar um dia. E ele vai fazer o seguinte: quando amanhecer, eu vou levar meu irmão para conhecer o mar. Vai ser uma surpresa que eu vou fazer para ele. Porque ele queria levar o irmão só quando amanhecesse, porque já havia escurecido. Cara, à noite ele vai ser assassinado, o irmão dele, o que queria conhecer o mar. Vai encostar uma moto, e eles estão numa calçada dormindo, numa plantibana, debaixo de uma plantibana praticamente, dormindo. E uma moto vai encostar, eles estão embrulhados com papelões, e aí um cara vai descer da moto e vai matar o irmão. É terrível, porque assim, durante a madrugada inteira, o irmão vai arrastar o outro até o mar. É uma coisa assim, é um romance terrível, terrível, mas ao mesmo tempo é bonito porque é uma história de amor entre 2 irmãos, de cumplicidade, de sentimento, e toca na questão da violência que nós já falamos aqui, da violência urbana, da violência contra os povos marginalizados, né, dessa visualização. E é um romance que me perturbou muito, inclusive, Rui. Foi uma noite que eu estava dormindo e eu sonhei, na verdade, eu estava dormindo e eu escutei essa frase, como se fosse meu pai falando. A primeira fase do romance.
primeira frase do romance eu escutei, como se fosse a voz do meu pai dizendo. E eu rapidamente eu acordei e escrevi assim, só a frase, né? A frase inicial do romance eu escrevi num papelzinho. E a partir daí eu comecei a escrever esse livro e foram assim quase 3 anos fazendo isso, me massacrando muito sentimentalmente, porque foi um livro. E depois eu paguei uma pessoa para fazer uma leitura crítica, e a pessoa, de um certo modo, ficou tão impactada com o livro que não conseguiu. Aliás, ela denegriu a imagem do livro. Ela disse: esse livro não presta. Foi praticamente isso que ela vai dizer, porque ela ficou tão tocada com o que aconteceu, com o que ela viu, que eu tenho certeza que ela não conseguiu avançar na leitura. Né? Porque é um universo que está aí, mas que as pessoas não querem ver. As pessoas não querem ver o universo da violência. Né? Eles se sentem acomodados numa leitura uma literatura mais pacífica. Né? Para você ter uma ideia, esse meu livro aqui, que tem um homem, ó, que tem a imagem do pai com a faca na mão, as pessoas dizem: pô, cara, como é que tu coloca uma imagem dessa numa capa de um livro, velho? Um pai carregando uma faca sangrando. As pessoas querem literatura pacífica, Rui, mas a vida está aí, mostrando que a vida não é pacífica, que os pais estão aí estuprando os filhos, matando os filhos, violentando os filhos, pô. Então, por que a literatura tem que cumprir um papel pacífico num universo, numa vida que é todo dia violentada? A gente precisa falar dessas violências. A gente precisa falar isso de abertamente, entendeu? Porque a literatura também é esse campo, esse debate discursivo. E aí, outro dia mesmo, a pessoa veio: olha, tem um projeto da Câmara para comprar o livro. Que livro você indica? Eu indiquei esse aqui, porque trata de violência dentro de casa, entendeu? Dos pequenos gestos. A pessoa disse assim, na hora que a pessoa bateu o oi da Câmara Municipal de Vereadores, disse assim: rapaz, é o seguinte, só vai comprar se você tirar a faca da mão do sujeito. Se não tirar a faca. E acabou que eu falei: eu tiro, para vender o livro, para fazer o livro circular. E acabou que eles nem compraram. Eu passei o livro, né, dei o livro no original para eles lerem, dei o livro impresso para eles lerem, para fazer a avaliação, e acabou que eles nem compraram, porque eles querem essa vida maquiada. Eles não querem a vida de fato do que acontece, porque em grande parte, vocês sabem, vocês dois que estão aqui comigo, que quem violenta também está lá no poder. É o cara que estupra a mulher, é o cara que atira na mulher. Outro dia um vereador que, né, tentou matar a esposa, a companheira. É assim, irmão, eles estão lá no poder. Então, é isso. Ayrton, agora uma trilha muito dolorida. Eu vi nas tuas lágrimas aí, sei, porque também eu escrevo muita poesias e contos sociais. Então, tira o sono, tu não consegue dormir, te perturba o dia, a noite, É verdade. tu acorda, é uma, é uma, é uma, é uma coisa muito dolorida. E eu fui muito dessa área da literatura, ainda sou. E foi por aí que eu conheci a Leila. A Leila era de um movimento terrível, chamado Churume Literário. É porrada no estômago que eles escreviam. E foi aí que eu encontrei ela, lá na Terra Firme, declamando essas poesias, falando, porque, na realidade, a nossa periferia ela não é violenta, ela está sendo violentada dia e noite, toda hora. E é isso, Ayrton, olha, eu fico feliz, muito, quando nós encontramos no caminho pessoas como você, como a Leila, e você, para mim, é uma referência. Você sabe, eu tenho vários dos livros que tu mostraste aí, eu tenho um bocado, principalmente os que foram pelo IAP aqui, Fundação. pela fundação. Bateu lá, até que arruma logo: olha, Rui, o teu ídolo aqui, ela manda para mim. Eu digo: mande, pode mandar, que seja bem-vindo. Então, e elas te conhecem assim de falar, que eu falo do teu trabalho aqui, as bibliotecárias aqui da Artuviana. E é isso, meu amigo. Olha, né, Leila? Obrigado por toda essa... por tu existires.
Na realidade, é isso. Obrigado por tu existir, porque você é um exemplo de uma pessoa que veio de uma classe bem pobre como a nossa, sabe? Aliás, eu nem posso dizer que vindo dessa pobreza toda, o meu pai me deu muito conforto e muita coisa. Eu conheci, eu andei pelas estivas, eu fiquei sem dormir quando eu conheci o Tucunduba, quando eu entrei pela primeira vez numa casa em que só era um espaço e o pinico cheio de bosta e a criança doente no chão, deitada numa esteira, eu passei uns 3 dias sem dormir, entendeu? Quando você conhece a pobreza de perto, fazendo trabalhos sociais, assim, pela igreja e por todo canto, a gente sente isso, vai. Graças a Deus, nós temos uma válvula de escape, que é a poesia, e a gente vem, escreve, e eu me emociono quando eu vejo uma lágrima de um poeta. E hoje eu vi a tua. Eu que Leila, agradeço. Ayrton, eu quero te dizer que gostei muito de tudo que me falou, de tudo que me disse sobre os teus livros. Adorei essa desconstrução da narrativa da Matinta. E queria ler esse livro aí, viu, sobre violência, porque é isso, a violência está aí escancarada e quem está lá em cima não está nem aí, na verdade, está aí promovendo a violência, né? É verdade. Assim, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, trazer para o papel, trazer para a tela, a gente tem que mostrar. A arte não é para embelezar, a arte é para criticar mesmo, para dizer, olha, isso aqui não é bem aqui que tem que estar, entendeu? Isso aqui está errado, a gente tem que fazer de outro jeito. Ela também é para embelezar, mas ela não é só isso. A arte não é só beleza, a arte é crítica. O Rui também tem umas poesias assim, um soco no estômago da gente, assim, de uma maneira que a gente fica tonta, assim, quando ele acaba de falar, a gente fica, pelo amor de Deus, onde eu tô? Né? O Rui a gente já conhece tem muito tempo, como ele falou, e ele é uma das inspirações, assim, a gente tem a sorte de ter conhecido a geração dele, assim, que trouxe uma inspiração para o nosso trabalho, né? Uma forma, assim, ensinou para a gente uma forma de militar com a arte. É muito doido. Não é todo mundo que tem essa sorte, né? Verdade. Então, Ayrton, a gente quer te agradecer. Gostei muito de ter conhecido o teu trabalho, de ter te conhecido. Acho que a nossa parceria vai longe. A gente pode montar outros trabalhos depois, pensar outras coisas, outras conversas. Não é isso, Rui? já E estou pensando no próximo poeta homenageado. então, aí, muito obrigada. A editora Eu, Gatué te agradece. A gente agradece. Muito bom ter se disponibilizado, dado esse apoio para a gente. Todos esses apoios das pessoas que participam, dizem sim, eu quero, mesmo não tendo cachê, mesmo é muito bom, muito bacana. Obrigada. eu que Quer... agradeço. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, da gente construir juntos essa militância em prol do livro, da leitura, das literaturas, da biblioteca e dos projetos que valorizam o livro, a leitura de fato, né? Então, muito obrigado. Conte sempre comigo, vocês dois, a editora, os projetos que vocês criaram, eu estou à disposição, tá bom? Para mim é uma honra. Um abraço e se cuide e fique com Deus. Que bom. E olha só, diz como as pessoas podem conseguir teu livro. Como elas Assim, podem... sim. Na verdade, é um trabalho independente, a maioria são livros que eu custeio a publicação, né? E os exemplares ficam comigo também, por isso essa dificuldade de circulação. Mas as pessoas que quiserem adquirir o livro, é só fazer contato nas minhas redes sociais, no Instagram, @Ayrton Souza com 2 E, e no Facebook também, Ayrton Souza. E é só mandar a mensagem por lá que eu respondo a mensagem, faço o envio para quem quiser. E é baratinho, a maioria são de R$ 30, então dá para comprar. Muito obrigada. E aí, Rui, quer deixar alguma mensagem? Só meu grande abraço, minha consideração e até uma próxima, amigo. Na luta sempre. Pode aguardar
Vamos E lutando. eu vou entrar em contato contigo para outros projetos. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. E aquela senhorazinha que está aqui atrás está dizendo que a gente tem, olha, mesma data de nascimento, proteção de Maria, pronto. Então, até a próxima, meu amigo. Foi um grande prazer. Quer deixar alguma mensagem, Ayrton? Não, só dizer para as pessoas que ler é importante, né? O livro é importante, então façam um esforço de ler, de ter livros nas mãos de vocês, que isso vai transformar a vida de vocês para sempre. Assim como transformou a mim e transformou a nós que estamos aqui. Então, muito obrigada, Ayrton, muito obrigado, Rui. Galera, muito obrigada por ter assistido. Compartilhem o nosso vídeo, compartilhe arte, compartilhe conhecimento de qualidade, se inscrevam no nosso canal, comentem. E é isso. Muito obrigada.